Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui agora eu quero introduzir o assunto sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por que Deus escolheu apenas 7 igrejas na Ásia Menor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que não 8? Por que não 5 igrejas, 6 igrejas? Por que apenas 7 e na região da Ásia Menor? Né? Então hoje eu quero introduzir esse assunto. Então se você já gostou, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e vamos lá estudar. O livro de Apocalipse é cheio de mistérios para a gente correr atrás, pesquisar, estudar e desvendar. E um deles já está logo no início da carta, que é o endereçamento, desta carta de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. Por que Jesus escolheu 7 igrejas da região da Ásia Menor para escrever sobre as revelações dos últimos tempos? Eu já vi pessoas falando que todas aquelas revelações que estão para as 7 igrejas são apenas um contexto histórico. Então, quando Jesus escreve para Éfeso que eles perseveram na palavra, mas que eles têm no meio deles pessoas que abandonaram a fé, foi só naquela época, que tudo já aconteceu. Quando ele escreve, por exemplo, para Pérgamo, que lá está o trono do diabo e tal, aquilo foi só naquela época e tal. Então tem pessoas que consideram apenas um contexto histórico. Tudo aquilo já aconteceu, tá? Mas tem também pessoas que vão falar que o que Jesus quer falar para a gente através dessas 7 igrejas são as eras da igreja no decorrer da era cristã, que começa lá no iniciozinho da igreja primitiva em Éfeso, mostrando como é que estava a igreja do Senhor no iniciozinho dela, pegando Éfeso como exemplo, e aí vão passando as eras da igreja até chegar à última era, que essas mesmas pessoas dizem que hoje nós estamos nessa última igreja, na última era da igreja, tá? Só que eu creio numa maneira diferente, eu creio de uma forma diferente. Por quê? Eu creio que tudo aquilo que está escrito lá para nós, tudo bem, Deus pode revelar ali as eras da igreja e tal, só que ele está muito mais interessado em mostrar para a gente os acontecimentos dos últimos dias através das 7 igrejas. E como que isso vai acontecer? Você vai perceber na carta a essas igrejas que Jesus está pegando um contexto de tribulação, que elas passaram naquele momento, para mostrar para a igreja o que o povo de Deus vai passar nos últimos anos, ou nos últimos 7 anos, se você quiser assim considerar, na última semana de Daniel. Eu já tenho aqui um vídeo no canal explicando um pouquinho dessa última semana de Daniel. Clica nesse card aqui em cima e vai lá assistir daqui a pouquinho, tá? E por que eu digo que é um contexto de tribulação que Apocalipse foi escrito? O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E a palavra de Deus vai falar para nós que ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tá? Em Apocalipse capítulo 1. Tá? Então João ele já estava num contexto de tribulação. Mas ainda não tem muito a ver com as igrejas, certo? Errado. Por quê? Apocalipse foi escrito mais ou menos ali no ano de 95 depois de Cristo. E nessa época, se você for pesquisar na história, o imperador romano, ele era o chamado Domiciano. E Domiciano, nessa mesma época, nesse mesmo momento, ele estava empreendendo uma grande perseguição aos cristãos que residiam em Roma e na região da Ásia Menor. E é justamente nessa região da Ásia Menor que se encontram as 7 igrejas do Apocalipse. Então você vai ver que Deus ele vai pegar esse contexto e vai mostrar para nós, todas as igrejas estão ali juntas nessa mesma época, sofrendo perseguição acirrada por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E João, lá no capítulo 1, de Apocalipse, lá no capítulo 1, no verso 9, ele vai falar: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, ou na tribulação. Então você está vendo que João ele já entendia que ele estava nesse mesmo contexto de tribulação dessas mesmas igrejas. Por quê? Ele tinha acabado de ser preso por causa da palavra de Jesus. Então ele já entendia o porquê desse contexto todo de tribulação. E ele se achava ali junto, no mesmo contexto, no mesmo convívio daqueles irmãos das igrejas da Ásia Menor. Justamente porque nessa época Domiciano estava empreendendo uma perseguição acirrada aos cristãos que moravam na região da Ásia Menor. E ali empreendiam as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas estavam ali nessa região da Ásia Menor, que hoje nós chamamos de Turquia. Então Deus vai aproveitar esse contexto inteiro de tribulação que essas igrejas estão passando para apresentar para nós o que vai acontecer nos últimos 7 anos desta era, antes da volta de Jesus. O que o seu povo vai passar, o que vai acontecer na terra e como que a igreja vai reagir, né, nesses últimos 7 anos. Então, Deus ele vai aproveitar esse contexto todo. Por que você acha que uma das cartas vai falar que a igreja suporta Jezabel? Por que vai aparecer esse nome Jezabel lá? Não é à toa, não. Jezabel é aquela mulher que matou os profetas do Senhor e perseguiu o povo de Deus, né? Perseguiu Elias, justamente aquele profeta que orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. E aí já faz também uma referência às 2 testemunhas do Apocalipse, olha só. Então Deus vai pegar esse contexto. Deus vai falar também de que uma das igrejas ela suporta Balaão, né? Balaão, justamente aquele falso profeta que ensinou o seu povo que ensinou Balaque, né, a desviar o povo de Deus do caminho certo e a se prostituir com mulheres. E aí em Apocalipse vai falar dos 144 mil que não se prostituíram, não se contaminaram com mulheres. Olha só o contexto, tá vendo? Isso aqui é só uma palhinha para vocês. Porque você acha que em Pérgamo vai dar também, Deus vai falar para nós que ali está o trono do diabo, ali está o trono de Satanás. Não é à toa. Toda essa perseguição que a igreja está sofrendo, tudo tem um contexto para nos mostrar uma revelação do fim dos tempos. Mas agora tem uma coisa bem interessante quando Jesus ele vai se mostrar, né, para João, mostrando toda essa revelação dessas igrejas. Acompanhe comigo aqui na leitura, lá de Apocalipse, o capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Lá vai dizer para a gente o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu já mostrei para vocês aqui no outro vídeo que João, aliás, ele ouviu o nome das 7 igrejas com voz de trombetas, né? Porque Jesus, nesse momento, estava com voz de trombetas. E o significado disso nós vamos ver em outro vídeo mais para frente. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Eu já fiz um vídeo aqui anterior chamado A Palavra da Revelação. Clica nesse card aqui em cima, porque lá vai ter a descrição que eu fiz sobre essas vestes que Jesus estava usando aqui. Mas agora, resumidamente, saiba que essas vestes são as vestes que o sumo sacerdote, né, usava em um dia muito especial do ano, chamado Dia da Expiação. E por que Jesus ele vai se apresentar como sumo sacerdote com essas vestes desse dia especial do ano? Repara uma coisa aqui, lá no verso 12, vai falar: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e verso 13, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho de homem. Ou seja, Jesus ele estava andando entre ou no meio dos 7 candelabros de ouro que João viu ali, quando ele se voltou para trás para ver quem falava com ele com voz como de trombeta. Tá? E o que isso tem a ver para nós aqui hoje? O que isso vai mostrar para nós aqui? Você sabe o que é o candelabro? O que é a menorá? Não? Vamos ver então aqui comigo rapidamente. Vamos lá em Êxodo, o capítulo 24. Desculpem, é Êxodo 25, a partir do verso 31. Lá vai dizer para nós o seguinte: ordem de Deus, tá? Para Moisés, para que ele construísse o candelabro de ouro.
Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada um com um botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com um botão e uma flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os seus braços com os botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Verso 37. Faça-lhe também 7 lâmpadas, e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos os seus utensílios. Tenha cuidado de fazê-lo tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Deus estava dando para João aqui uma instrução para a construção do candelabro de ouro. E o que significava esse candelabro? Ele deveria ficar sempre no lugar santo ali do templo para iluminar aquele lugar todo ali. E o que tinha nesse lugar santo? Tinha um candelabro de ouro, tinha um altar com incenso e tinha uma mesa com os pães à proposição. Tá? Então esse candelabro com 7 lâmpadas, ele era responsável por iluminar toda aquela área. E logo depois tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus de fato. Né? Então, esse candelabro com as 7 lâmpadas, ele era responsável por dar luz a todo aquele lugar. E agora veja uma coisa bem interessante comigo. Esse candelabro, ele deveria ser aceso, deveria ficar aceso, né, todo o tempo, durante todo o tempo, para sempre. É um mandamento perpétuo de Deus. Acompanhe aqui comigo. Lá em Êxodo mesmo, capítulo 27, os versículos 20 e 21. Olha o que vai dizer aqui. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. E esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. E o que isso tem de interessante para nós? Nós vimos aqui que aquelas lâmpadas, as lâmpadas que formam o candelabro de ouro, elas deveriam ficar sempre acesas diante do Senhor. E elas só poderiam ser manuseadas pelos sacerdotes de Deus. Não era qualquer um que poderia ir lá e acender a lâmpada e manter a lâmpada em funcionamento, né? Trocar óleo, trocar pavio, não era qualquer um. Né? Nós vamos ver também em Levítico, se eu não me engano, que Arão, o sumo sacerdote, era que deveria colocar óleo nas lâmpadas todos os dias, de manhã e ao entardecer. Então o sumo sacerdote é que deveria cuidar dessas lâmpadas para que elas ficassem acesas. Né?